Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Estamos aqui diretamente da Growth Conference e você não sabe, mas são os estúdios Flow que estão por trás da câmera operando isso. Onde chegamos, chique. Cauê Moura de São João? Tá maluco. Ó, o Cauê Moura de São João de Meriti. Daqui a pouco tá todo mundo chamando de Cauê Moura na rua. Hoje a gente vai falar sobre PLG, Product Lead Growth, com duas referências aqui do mercado. Primeiramente, senhor Marcelo Pimenta, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma grande honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem, pessoal? A gente que agradece você pela paciência, ter ficado o dia inteiro aqui esperando pra gravar. Tamo junto. E aqui ele, né, meu irmão? Ele é o embaixador / patrocinador do SP Tour, daqui da Métricas Boss, porque a gente tá em São Paulo O nosso gravando. padrinho. O nosso padrinho. Não, a gente recebe bem, né, velho? Pô, não, obrigado. Não, e obrigado pelo convite aí, com antecedência que vocês fizeram, pô, foi bem legal pra encaixar na agenda, preparar. Com certeza. Não, muito bom, Pra vamos quem- embora. Pra quem não sabe, a gente ia gravar com o Marcelão. Aí o menino tava passando aqui, eu falei, chega aí. Eu falei, foi aí, hein? Bora. A gente vai falar um pouquinho de Product Lead Growth. Primeiro, Luciano, estamos na Growth Conference, né? Exatamente. Growth Conference, que a Métricas Boss tá aqui patrocinando. A gente teve podcast aqui, mais de um gravados Sim. aqui. E também palestra de GA4 aqui. Sim, vai rolar a palestra do Gustavo amanhã. Vocês não vão Porrada ver, mas comeu, porrada comeu. vai mas- rolar, vai. é. A porrada já comeu. Quem já. for assinante do Prime vai ver, porque a gente depois vai fazer a palestra para os assinantes. Ah, eu vou fazer isso Fortíssimo. também no GLA, já vamos fazer Mas todos eu os demais, aprendi né? isso com você. Comigo, obrigado. Eu roubei de você, deixa Não, claro tá tudo aqui. certo. O conteúdo tá pronto, né, velho? Eu roubei, Faz só de replica. novo lá. Eu só roubei já de é. você aqui. Tá tudo bem. vamos Então, embora. primeiro, muito obrigado a vocês, obrigado à Growth Conference também por dar essa moral pra gente estar aqui gravando o analista do tema da TVzinha com Pô, animação. fortíssimo. Isso é bizarro. Fortíssimo. A gente jamais imaginou que fosse ter isso. Gabriel montou isso com antecedência. Quanto? Não foi nem hoje aqui, 3 da tarde. Não, e sem Nem contar que a publica- TV é um recurso Pô, caríssimo, um né? recurso Realmente exclusivíssimo. A gente vai falar um pouquinho aí de Product Lead Growth. Eu queria que vocês contextualizassem, acho que é legal. O próprio Marcelão falou aqui, quando a gente estava começando a falar, que a sua ideia e sua maneira de pensar a PLG vai ser diferente da do Mineiro. E eu queria que vocês falassem o que é esse Product Lead Growth de fato pra galera e o que é a visão de vocês sobre isso. Vou começar por você aí, Marcelão. Cara, que legal, assim, acho que é um papo que hoje tá muito em voga, né? Tem muita gente tá falando sobre Product-Led Growth o tempo inteiro, agora Community-Led Growth que tá aparecendo Tempo aí todo. também. Mas, basicamente, o que a gente começou a perceber? Crescer enquanto uma marca talvez seja mais difícil do que você produtizar o crescimento da empresa. Vou tentar me explicar Boa, aqui. boa. Se a gente tenta crescer enquanto Startse oficial ou então enquanto Startse University, é muito mais difícil do que se você falar tem um programa relacionado à gestão, tem um programa relacionado à inovação. E quando a gente descentraliza essa comunicação e leva o foco das pessoas a comprarem os nossos produtos especificamente, a gente percebeu que ali tinha uma alavanca de crescimento. Ou seja, por que a gente analisa o nosso crescimento através dos produtos? Ou seja, produto faz o crescimento acontecer porque ele já está mais conectado com as pessoas. Então, se as pessoas buscam aquele produto, depois a Startse está no contexto geral, a marca aparece no contexto secundário. Então, a gente percebeu que isso tem acelerado muito o nosso crescimento e depois a gente fala um pouco mais aí sobre a forma como a gente faz isso. É até porque facilita, né, Pimenta? Você não tem que explicar, olha, porque a Startse é isso, uma escola disso, depois... Não, você fala assim, cara, sua dor é essa, o produto é esse. E depois tem outros produtos, tem enfim, vários programas diferentes. Ele não precisa saber todos, ele precisa se preocupar em resolver um problema dele primeiro e depois os outros. E depois a gente cria uma jornada com essa pessoa que fala, nossa, a Startse, olha que legal, esses caras exato, são por trás, legais. né? E aí você cria a comunidade, mas a ideia é, eu trago a pessoa pelo produto porque geralmente ela já está buscando pelo produto, ou ela tem uma certa conexão ou necessidade com aquela determinada dor. E o produto em si, às vezes ele é tão bom e endereça tão bem um problema que essa pessoa tem, que a pessoa fica encantada com aquele universo e fala, poxa, agora eu quero mais. É dopamina no cérebro e a pessoa acaba comprando outros produtos também. Boa. No meu lado, explicando mais o clássico ali de software mesmo, que tem avançado ali, geralmente quando eu vou explicar PLG, eu tenho que dar uns 2, 3 passos para trás ali. Então, o primeiro modelo de vendas que a gente está mais acostumado é o Sales-Led Growth, né? Onde vendas é o principal responsável pelo crescimento da empresa e o time de vendas mesmo é quem está lá. Geralmente é aquele field sales, né? O cara vai para a rua, não sei o quê, é o pastinha, é a venda mais clássica que tem. Beleza. Aí, uns 10, 15 anos atrás, vem a HubSpot
principalmente fazendo um movimento de, não, peraí, o marketing não é mais só fazedor de camiseta e comprador de campanha cara, ele passa a ser gerador de demanda. Então aí vira um movimento que é o Marketing-Led Growth, ou seja, o marketing puxando esse crescimento. Ainda precisa de vendas e tudo mais, mas aí vem o marketing gerando conteúdo, fazendo a isca, o inbound, ads, tem todo esse movimento aqui, mas o marketing, ele passa a ser responsável. Se o marketing não funciona bem, a empresa para de crescer. Grosso modo é isso, né? E aí começa a ter um movimento junto ainda bem do B2B, que é o seguinte, quando a gente pensa em software, né, B2B tradicional, a gente está falando aqui de softwares antigos super caros, você paga uma bica de implementação, treinamento, não sei o que e tal. Então o software não tinha nem compromisso de ser bom, ele tinha nem ser simples, ser nada disso. E aí, até o SaaS, né, quando a gente vê o Software as a Service, ele tem embutido já uma camada de serviço ali nele. O que acontece? Começa que o B2B começa a comprar como B2C. E quando você vai comprar um tênis, o que você vai? Você vai lá e experimenta o tênis. Você vai comprar o celular, você olha, tal, pesquisa. E, pô, por que não comprar software da mesma forma? Por que não experimentar alguma coisa antes de fazer uma mega transformação na minha empresa para depois descobrir que é uma bosta, né? Isso que é verdade. E aí começa a acontecer esse comportamento e as empresas de software B2B começam a entender que se eu fizer o produto muito bom a ponto de eu não precisar tanto de uma camada de serviço, nem que seja para explicar demais, para fazer o cara usar e tal, eu começo a ter ali os unit economics, né, os números bonitinhos da empresa, muito melhor. Porque eu começo a ter uma margem bruta de 85%, 90%. Por quê? Porque é software que está fazendo as coisas. Então esse é o grande movimento que, quando a gente fala de PLG, principalmente nesse contexto de software, é isso. Ainda tem uma camada de serviço ajudando, mas o principal cara, eu tenho o produto, e aí no caso do Pimenta tem um viés ali de produto educacional, não necessariamente software, mas fazendo o mesmo papel. O produto em si educa, ele vende, muitas vezes você não tem vendedor na jogada, você tem um negócio fluindo Direto. ali, né? Beleza. O próprio produto puxa um upsell, né? O cara acaba um curso, vai para um outro, compra um outro. Você acaba utilizando isso. A gente tenta fazer uma forma dessa, né? Hoje, dentro do Prime, a gente PLG pra gente é assim 100%. No Prime, sim. Não no tanto com o software resto é quanto- serviço. é serviço. A gente e o que a gente tenta fazer é justamente isso. É que a pessoa entenda a jornada e eu vejo isso acontecer em todo mundo que se foca nessa maneira de produto. Então a gente tem ali um Prime sendo vendido e a pessoa começa a escalar, ela fala, beleza, então acho que agora eu quero fazer um diagnóstico para entender como eu faço isso. Eu quero agora fazer uma simulação aqui de certificação. Putz, agora eu quero fazer a imersão presencial dele. E é uma retroalimentação. A gente sabe disso porque existem produtos nossos que a gente não oferta para fora. A gente só fala com quem tá aqui Só dentro. fala com quem tá dentro. E sabe o que é bizarro? Porque, tipo, até coisas menores, tem um conceito lá fora que vem crescendo bastante de microsize, que são diferente do software que ainda assim é size. Os caras estão pegando funcionalidades específicas para poder Sim, executar resolvendo e transformar. problema um muito problema pequeno. só. Você faz só isso. E é muito maneiro, porque acho que isso junta muito com o que vocês estão dizendo, né? Esse termo de vocês cresce muito junto com um desses microsize de tecnologia. Sim. Eu acredito que, desculpa, eu acredito que a gente está caminhando para um momento da economia que as pessoas elas estão criando um nível de consciência tão grande sobre tudo ultimamente que elas sabem exatamente o que elas querem. Então a gente percebe até que na nossa comunicação, quanto mais a gente descentraliza essa comunicação, mais eficiente a gente acaba ficando, que é um pouco do que você está falando aqui. Quanto mais, até mesmo na nossa gestão de equipes, quanto mais especialistas eu crio em determinadas áreas da empresa, mais eu consigo resolver bem e aquilo vai gerando um loop de crescimento próprio ali. Por exemplo, a gente tem várias BUs, né? E quando a gente resolveu descentralizar a nossa estrutura toda, criando essas BUs e trazendo especialistas para cuidar de cada uma dessas BUs, você cria uma empresa mais forte. Perfeito. E olha que loucura, né? A BU cria o seu próprio loop de crescimento e dentro dela tem seus próprios produtos que vão criando o seu loop de crescimento. É muito louco Isso é o que a gente está sentindo hoje. Porque hoje a gente tem o Prime e a gente já viu que o Analytics Summit, que é o nosso evento, ele ano passado se provou, esse ano ele mostrou que tem um potencial incrível e ano que vem ele vai ser presencial. Então a primeira coisa que a gente está fazendo agora para pós-evento, né? Dezembro, janeiro, é a contratação de uma pessoa para dentro da empresa que seja uma pessoa de eventos.
Que é Nossa, quem vai Gustavo, tocar e isso. quando será o Analytics Summit? Só pra gente... Ah, do ano que saber. vem, de 23? Esse já Não, já foi. tudo, No momento que a galera tá vendeu ouvindo, tudo. já foi, Ah, já já foi? foi, É, então, já isso não sabia. Tudo Mas já bem. foi mais de 2.000 pessoas, inclusive. Inclusive Foi tá lá- incrível. Não, É. já foi incrível. Já Já foi, inclusive. Tá vocês lá estiveram dentro- lá. Eu estive lá. Grandes foi- Todos estiveram É. lá. Palestrantes incríveis falando Não, de mano. growth. E a galera do Prime É. tem acesso a isso lá dentro da plataforma Exato, lá. Então exato. esse conteúdo fica. Então, quando a gente começou a vender o Prime, a gente vendeu o Prime com a premissa de que, ó, enquanto não vai rolar o Prime, assiste o Prime do ano passado aí O pra você Summit poder do ano consultar. passado. É, o Summit, Summit vamos. do ano passado. Tem um ponto aí que vocês falaram, que também é um outro benefício ali do Product Led Growth, que é o conceito do PQL, né? Do Product Qualified Lead. Boa, boa. Então, na prática, o que acontece é isso. Se eu dou algum tipo de experiência, pode ser até paga, barata, tipo de vocês que é barato demais, inclusive, eu não conformo Ó, com eu vou isso. te dar, inclusive, a sua. Ontem tinha alguém lá no Happy Hour Aham. que você fez. Aí alguém chegou e falou assim, pô, eu tô querendo assinar. Mas, pô, tem que ter um desconto. Eu falei, ó, se o mineiro ouve, ele vai te expulsar do Chilique, GLA. chilique. vai tudo. Hoje É veio uma expulso do galera GLA. aqui pedir desconto. Eu falei, cara, não posso porque a gente não tá autorizado a dar desconto mais. Não, Autorizado cara, pelos amigos do mercado. Não, é muito patético, mas beleza. Essa é uma break. Todo momento que eu encontro com eles, eu preciso falar que é muito barato. Mas, pessoal, é muito barato mesmo. Não, mas é porque eles estão construindo a maior ONG do Analytics brasileiro, entendeu? É muita generosidade mesmo dele. Mas vamos voltar aqui. Então, quando você oferece um negócio, mesmo que seja ridiculamente barato, como é o caso de vocês, você cria um contexto onde o cara vai se qualificando, seja Sim, por causa sim, do conteúdo, exato. seja por causa da comunidade, da Exato. dúvida, tanto faz. Exato. E isso faz com que o cara queira comprar outros produtos Perfeito. Sim. mais caros, seja consultoria, seja outro curso, seja inclusive o cara pegar o software e comprar a versão Uhum. premium, né? Sim. Sei lá, o cara, próprio Merlin, ele tem a versão gratuita, tem o de 29, mas tem cliente nosso pagando R$ 2.500 por mês. Mesmo flow, óbvio, mais uso, não sei o que e tal, mas é isso. E a galera começa no baratinho, porque eu tiro tudo que é fricção, e aí ele descobre valor, e aí sim. ele- Você quer ver uma Esse é o coisa caso que... da Starts, né? Eu queria até te dar um exemplo claro de como é que a loucura do PQL pode chegar. Imagina o seguinte, na Starts a gente tem ali, por exemplo, a loucura do PQL, onde ela pode chegar. Você cria vários módulos, como se você estivesse criando um programa educacional, que é um storytelling. No momento que o cara chega no meio do programa, você libera um tipo de upsell. No momento que você chega no conclui aquele produto, você consegue oferecer um outro upsell. Por quê? Porque aquele cara está qualificado de uma tal maneira Exato. que se você sabe que ele consumiu aquele conteúdo, ele está pronto para receber uma determinada nova oferta. Olha que Oferta, loucura que acontece. Talvez ele não tivesse no momento certo, quando eu oferto uma. É o que a gente fez lá no clube, no Antiachismo. Sim, A gente sim. fez o Antiachismo Social Club e falou assim, na realidade eu não vou divulgar isso, eu não vou fazer anúncio disso. Eu vou pegar aqui no Prime os melhores que fizeram curso XYZ, que a gente sabe que vai ser importante para imersão, e vamos oferecer só para eles. Tivemos 500 pessoas inscritas. E a gente selecionou 15 nesse primeiro momento. Ano que vem a gente vai fazer outros, beleza. Selecionou 15 para falar com essas pessoas. E eram os 15 que a gente ligou e falou, e aí, topa? Só manda o Pix, ou só manda o link. A gente não teve que ligar para 60 para Sim, fechar 15. A exato. gente ligou para 15, que eram os melhores ranqueados dos 500, e foi 100% de conversão. E, Porque esse, foram só 15. e como é que eles são os melhores ranqueados? Então, a gente analisou o que a gente queria passar na imersão e analisou o consumo deles no Prime. Esse era o ponto. A gente fez algumas coisas, por exemplo, dentro dos formulários que a gente mandava para os caras do experiência cadastrar, a gente tinha um campo onde a gente deixava muito livre aquilo que ele precisava ou qual era a maior dor dele. Então o cara chorou muito ali e a gente pegou esses choros e montou o conteúdo que a gente ia Mas a apresentar pros gente caras. sabia o que era preciso. Então, se a pessoa entra para fazer imersão, por exemplo, ela não sabia ainda sobre curso XYZ, ela não podia estar na imersão, porque eu não vou na imersão ensinar curso. Ali não vai ser técnico de ferramenta, ali vai ser sobre negócios e sobre digital analytics. Então, se ela não tivesse o conhecimento primário para estar ali, ela não podia estar. Ela não podia entrar, sim, com certeza. e- Por exemplo, a gente montou um segundo produto que nesse momento já aconteceu também, que foi um produto de aula de certificação no G4. Um aulão onde a gente vai sentar para Onde a poder gente fazer. sentou. Já sentou, né? Onde a gente sentou para poder fazer a prova junto com a galera. E aí a galera. Não foi, pra deixar claro, a gente fez o simulado da prova de um certificação. simulado da prova de E foi certificação. corrigido o do que Google. tá certo e errado. E a gente foi né? corrigindo o que estava certo e errado. É porque falar como se Palmeiras, algo já cancelamento, aconteceu é né? bizarro. E aí é uma evolução, porque a gente só ofereceu para o nosso próprio público e a galera, tipo, tá, só me manda o Pix. Tá, e foi uma venda boa. É, e a graça da história é exatamente essa, né? Se você pegasse um cara que se ele não tivesse preparado, ele até podia comprar, Podia, claro. mas talvez ele não ia ficar tão O satisfeito, NPS ia ser ele bom, não, eu ia não ia me engajar, Exato. enfim. Eu ia Então, ter problemas no produto, no final. Então esse game do PQL, ele é bem importante por isso, que é, pô, deixa ele me dar sinais
de que ele se qualificou através do uso do produto. Né? Não, e eu acho isso incrível, e acho que vocês podiam dar exemplos do lado de vocês, porque eu e o Luciano, a gente conhece as Starts e a gente conhece o GLA. Então, quando vocês falam isso, eu vejo exatamente, por dar aula no Growth Program, por exemplo, eu vejo exatamente, que eu falei assim, esse maluco aqui já teve aula comigo em outro negócio da Starts, ou seja, ele tá crescendo aqui na escadinha da Starts. E com você, a mesma coisa, eu falo, pô, esse cara aqui primeiro ele ensinou o GLA, depois ele fez mentoria, depois ele fez hunting. Eu queria que vocês contextualizassem pra galera, exemplificassem no GLA e na Starts e o que vocês fazem aqui do PQL. Eu vou dar um exemplo aqui, mais ou menos do processo e mais ou menos de como que a gente faz esse processo do Product-Led Growth, de fato. Primeiro que quando a gente lança um programa, a gente roda uma pesquisa na nossa base. A gente já tem mais de 100 mil clientes que são clientes compradores, aquela coisa toda. A gente pega um pedacinho daquela base, tenta entender o que esses caras realmente querem e lança uma primeira versão. Só que a gente lança uma turma muito pequena. Às vezes, sei lá, 30 pessoas. Cara, 30 pessoas pra gente é uma turma muito pequena. E a gente escuta e coleta feedback dessas pessoas. Tá fazendo pra isso, né? Pra isso, porque não é muito pra vamos fazer, por exemplo, a gente vai lançar um produto agora de ESG. Cara, é um tema hype, assim, é um tema quente, beleza. No momento que vocês estiverem escutando esse podcast, a gente já lançou esse produto. Foi um sucesso, E foi inclusive. a primeira turma arrepiou. Cara, e aí, olha que loucura. A gente pega o NPS, que a gente é meio freak de NPS. A gente tem inclusive um indicador chamado NTS, que é o Net Transformation Score. Legal, É como se fosse mais ou menos uma pegada de North Star Metric, Legal. que a gente precisa fazer o cara se transformar. Esse é o nosso norte ali. Maneiro. Se o cara realmente ele é transformado por aquele programa, o que vai acontecer? Ele vai dar um NPS alto, mas a gente foca no NPS baixo. Aí a gente pega todo o NPS baixo, quando a pessoa vem e fala isso foi uma merda por isso, por aquilo, e a gente ajusta o produto. Cara, é batata, assim. Chegou a próxima turma, fizemos o lançamento, fizemos a melhoria, aí a conversão aumenta, por quê? Principalmente, o produto tá redondo, ele gera um loop de referral automaticamente que a gente incentiva geralmente, só que a nossa mensagem, a equipe de copy tá mais confiante para criar uma mensagem que vai ressoar melhor com o público-alvo que comprou aquela parada. Então fica um loop bem flat, assim, bem legal mesmo. Eu acho que do Merlin é mais legal. Por ser diferente de educação e ser mais software, né? Tem alguns ali, tem alguns casos, assim. Hoje a gente ainda nem vendedor tem. Então a gente não tem nada proativo mesmo e tal. Mas o que acontece? Eu tenho o cara que ele começa a usar e aí ele se trava ou pelo volume de chats que ele teve ali, ou por alguma funcionalidade que ele quer e não tem, né? Tipo, eu quero integrar com o Google Sheets, por exemplo. O Google Sheets está no outro plano. Então, quando a gente começa a ver isso, muitas vezes acontece o upgrade automático. Então é como se o próprio PQL mesmo já... Cara, foi, não sei o quê, sentiu a dor, motivou, pegou e comprou e pronto, né? Aí a gente criou um outro agora, que a gente está começando a receber muita conta grande, bem orgânico ainda. Então, sei lá. Vou dar. Não sei se aquela operadora roxinha, sei lá. Por exemplo, essa aí. Não, pensa qualquer conta grande, pra não ter estresse. Ela começa a usar o Merlin normal, porque essa é a graça, tipo assim, cara, deixa eu tirar todo tipo de fricção, começa a usar. Só que o volume do nosso plano lá de R$99, que é baratinho, é 1.000 chats. E tem gente que tem 100 mil chats, 200 mil chats no mês, porque tem volumes muito grandes e tal. Aí o que esse cara faz? Ele... Das duas, uma. Se a gente vê alguém gerando muito chat rápido, que a gente tem uns painéis lá pra ver os caras que estão com melhor desempenho, muitas vezes a gente já vai, aborda, mesmo sem vendedor, fala assim, cara, tem um plano Enterprise aqui, que é mais jogo pra você, porque você ganha nisso, a gente te ajuda nisso, enfim, é um ticket maior, mas pra ele acaba sendo ou mesma coisa com um serviço melhor, né, a gente ajudando mais, ou simplesmente até mais barato, dependendo do volume. Só de fazer isso, ou seja, eu tô medindo o uso dele, e aí eu vou lá e comunico. Essa é uma forma. A outra a gente simplesmente botou uma página lá de planos e preços, e aí tem um baratinho, R$29,99, e aí tem um, assim, você precisa além disso, clica aqui e fala com a gente. Tão simples quanto um call to action, assim. Porque se o cara tá usando, ele viu que o limite dele vai começar a bater, estourar e muito,
Ele mesmo clica lá e aí a gente vai entender o que que é. E muitas vezes já bota ele no Enterprise bem facinho, assim. Então isso tem sido uma forma bem... A gente fala que é uma levantada de mão bem clara, mas é o produto que tá fazendo isso. É a limitação que ele enxergou sozinho por estar usando e que ele vai lá e manifesta o interesse dele de consumir alguma coisa. Cara, esse tipo de venda é ridículo, né? Porque é tirar um pedido, na real, né? Sim. Mas é muito mais tirar dúvida do cara, o que tem, quanto, tabela de preço e tal, do que... Tipo, não precisa explicar, o cara já entendeu. Bom. Tem uma mudança de paradigma em software que eu acho que para todo mundo aqui que gosta, né, das ferramentas e tudo mais, o paradigma de software, especialmente B2B, sempre foi falar inglês porque é o mais bonito e... Fala em inglês, que a gente tá pleiteando um patrocínio com a Cambly, aí você fala inglês e a gente mostra que você sabe falar bem. Não, eu falo bem mesmo. Bom. Não, mas o grande paradigma de software, especialmente, era buy, then adopt, né? Então você primeiro compra, depois você adota o produto. Então você comprou, sei lá, ficou negociando, não sei o quê, e falou, galera, agora nós vamos empurrar água lá abaixo esse produto aqui de todo mundo. E o paradigma que a gente usa hoje é adopt, then buy. Então primeiro você usa, primeiro faz sentido pra você, depois você compra. E geralmente, por exemplo, o Slack é isso. Cara, você começa e usa. Pra cacete, Depois que você engajou, cara, não tem como você não pagar. Ah, tem sim. A gente migrou pro Discord. Eu detesto o Discord, velho. É porque o cara é gamer, eu gosto de game. Não, mas é que eu entendo. Eu acho que vocês têm uma defesa aí de coisas muito baratas, gratuitas e tal, né, que a gente vai ter que sair. Mas a dinâmica é muito essa. Beleza, até pode fugir, Sim, mas tem gente... Você tá Acho correndo que o ponto um principal é a taxa de pessoas que convertem, Sim, não isso. que saíram. Você corre um risco muito grande de ao mudar, as pessoas não se acostumarem, adaptarem e Acho que é tal. o exemplo do Trello, por exemplo, aqui. A gente usa o Trello e tá tentando ir pro Asana. A gente hoje usa o Por Trello há exemplo, 9 anos e a gente tá procurando uma nova ferramenta que é o Asana. Só estamos procurando porque achamos o Trello caríssimo. Senão a gente paga. Se o Trello não fosse tão caro, a gente pagava. Ah, é? Porque a gente tava adotando. O time tá É um acostumado. pouco sobre custo e funcionalidade. Eu vou fazer também. 16 porque pessoas ele- mudarem. Ele é meio caído de funcionalidade. Ele é caído de funcionalidade, mas É muito caro porque tem, né? é caro porque exatamente. tem. Só que ao mesmo tempo é o que você tava falando de adoção. Eu vou ter que fazer 16 pessoas do meu time que usam essa parada. Isso, esse é um Aprender. risco muito grande. Esse é um risco muito grande. Sim, com certeza. Mas você tava falando um negócio de, talvez de trial, né? Eu adoto, depois eu compro, certo? Eu uso, depois eu compro. É um trial, certo? Não necessariamente, Usa um porque free no meu mais caso eu do tenho que- free. É É, free. o próprio Google Analytics, Ou ele você- tem um limite de 10 milhões de hits. Se o cara ultrapassar, Sim. aí ele Pagar. vai perder, os dados não vão estar totalizados ali, ele vai ter uma amostragem e aí ele vai ter que pagar. Dependendo do time Mas de fato o trial é um dos mecanismos que você dá. O problema do trial é que o seu usuário ele já entra meio que... A primeira barreira do trial é que o cara entre tem que aspas, cadastrar no com uma trial já certa com má cartão de vontade, crédito. porque você sabe que vai acabar aquele negócio. Quando você entra com um negócio ou gratuito ou Estilo- bem baratinho... Estilo Up-Viral. Bota 30 dias por $5. ou não, um plano baratinho mesmo. Tá. Você fala assim, cara, isso aqui resolve meu problema, seja gratuito, seja baratinho. É porque eu acho que ainda Você se permite usar o negócio e extrair valor. Mas de todo jeito o trial é um mecanismo, Pra isso. porque se o cara no trial ele fala assim, cara, não foi, a chance de você não vender é Ele muito não mais engaja. difícil. Exato. E essas ferramentas como o Slack, até várias lá, o Trello, o Gira da Atlassian lá e tal, Claro. eles têm uma política de venda bem interessante do PLG, que é aquela Webflow também, Webflow, pode que é muito parecido que assim, por ter sempre uma versão gratuita ou baratinha, né, dessas ferramentas, vários times da empresa começam a usar individualmente. Tipo assim, é o time de marketing, especialmente empresa grande, né? Cara, aquele time tá usando o Slack pra, sei lá, 15 pessoas ali. Aí o outro tá usando pra, sei lá, outras pessoas, o outro pra outras pessoas. O que essas empresas grandes fazem, o que o Slack e a Atlassian faz com essas empresas grandes ele começa a mapear e fala assim, caramba, tem 38 equipes do Google usando, 38 pessoas da empresa tal, enfim, tanto faz. Com nicknames distintos, assim, com usuários distintos. Pensa na Start, você tem o time de uma BU começou a usar, e depois a outra começou a usar, mas nem essas nem conversa com a outra direito e tal. Só que, imagina, quantos funcionários vocês estão agora? 200. Tá, imagina você tem 5 mil funcionários, né? Cara, é impossível, você não tem controle desse negócio mais, quem usa o quê, é um caos.
Agora, pensa que você no Slack, você tem o domínio dos e-mails certinho. Eu falo assim, opa, tem 25 workspaces aqui desse mesmo domínio. Aí o que ele faz? Ele vai lá, e aí sim ele vai puxar uma venda Enterprise em cima do PLG, porque primeiro ele deixou você usar o produto. Uhum. Aí ele vai lá, aí sim ele vai num C-Level e fala assim, ô fulano, olha só, você tem 25 times usando aqui, mas cara, sem compliance, sem controle, perdendo histórico, você não sabe quem tá fazendo o quê. Na nossa versão Enterprise, a gente bota pra todo mundo, tem essa oferta aqui. Cara, você vai ter controle assim, vai ter relatório assado, você vai ter um risco menor de vazar informação, blá, blá. Aí ele vai lá e bota os benefícios de ter uma versão robusta Enterprise. E aí não tem muita discussão, porque o cara a galera já está usando. Né? Então, tipo, já tem acho que o 25 exemplo que a times gente usando. pode dar Não. aqui é o Notion, que a gente Não, fez isso. tem um rolê do trial que algumas ferramentas até mudaram para esse modelo de quantidade de coleta, por exemplo, que é o cartão de crédito. No trial, antigamente você tinha que colocar o seu cartão de crédito na frente para você poder ter acesso e depois ele te cobra. Então Sim. isso já foi uma grande barreira. E aí o que eu sinto é que as ferramentas foram mudando para esse formato de, ó, eu vou te dar limitações dentro da plataforma para você depois comprar quando tiver necessidade. E aí o cara não precisa colocar o cartão de crédito. E aí de fato é um trial, porque eu não paguei, eu nem me comprometi com nada, eu só tô testando, de fato. Eu queria fazer uma pergunta pro Mineiro, que eu sei que ele é Caxias, estudioso, e ele gosta de playbook pra O famoso caramba. chato, né? Mas, cara, na sua visão, assim, quais são os melhores modelos pra quem tá escalando um software hoje? É deixar o cara usar e colocar essa barreira que você falou, que é a adoção e depois a compra? Um modelo de free trial? Ou um modelo de, cara, vamos fazer o cara pagar de primeiro? O que você tem estudado em relação a isso? Vamos lá, tem vários depende aí, mas eu acho que tem uma direção muito clara. Pra mim, a direção muito clara, que é uma tendência muito grande da indústria, é assim, cara, primeiro, não bota atrito onde não precisa, deixa o cara, pelo menos, experimentar alguma coisa, usar alguma coisa, aí ele gera valor e aí você faz alguma coisa. Aí você vai tentar vender e tal. Quais são os problemas dentro disso? Se o seu produto é ruim, isso não vai funcionar. Uhum. Se o seu produto não ajuda o cara a usar, a extrair valor e tal, se ele não tem uma UI legal, UX legal, se você não tem, claro, os casos de uso e tal, aí o que acaba acontecendo? Cara, fazer produto é muito caro, né? Então, se fazer produto é caro, eu não sei necessariamente fazer isso bem, é uma disciplina bem nova comparado com os Estados Unidos e até outras aqui no Brasil. Então, o que os caras fazem, velho? Eu começo a fazer um produto, aí que eu faço? Você não tá com dificuldade de usar. Mas ele tem um perfil legal ali da empresa e tal. Eu vou lá e boto uma camada de serviço para quê? Para dar a mão para ele e ajudar ele no processo. Vai fazer um onboarding. Só que o que é um onboarding de um produto ruim com serviço? É um trabalho de retardado, velho. Olha, deixa eu te ensinar a clicar aqui. Deixa eu te ensinar a fazer um setup. Deixa eu te ensinar. Mas eu sei que é difícil pra cacete fazer um produto bom o suficiente para não precisar ter uma camada de serviço. Inclusive, essa é a grande tese nossa. A gente falou assim, cara, a gente tava falando antes de gravar, né? Sim. A gente quer chegar até 100 clientes no Merlin, tá bem pertinho, sem vendedor, sem ads e sem CS. Porque se eu conseguir fazer isso, e já foi praticamente, né? Significa que o meu produto tá minimamente bom e tá conseguindo levar o usuário nessa jornada. E se eu não tô conseguindo mais, eu tenho que melhorar o produto. E eu tenho que melhorar meu onboarding. E aí o onboarding vira o rei dessa história aí. Então, se você vai fazer um produto desse, colocando o negócio na mão do usuário, o onboarding é o que decide se isso vai ter alguma chance de funcionar ou não. Sabe? A gente tem um exemplo aqui, no nosso caso aqui, Prime, né? Um pouco disso. Primeiro que lá atrás, quando a gente lançou, aprendendo ainda sobre isso, a gente botava 7 dias grátis no Hotmart e achava que isso era perfeito. Ainda destacava. Tem 7 dias grátis para testar. Olha que maravilha. Quando a gente trocou de meio de pagamento, né? Saiu do Hotmart pro QIFI, o QIFI não tem 7 dias grátis. Eu falei, eu acho que isso vai ser bom. Porque eu não vou falar, eu mudo. Ao invés de eu dizer pra pessoa que ela tem 7 dias grátis, ela tem 7 dias de arrependimento. Que ela possa devolver. Que é um padrão até. Que é o padrão mercado. lei do arrependimento. Eu sou obrigado a fazer. Só mudei a forma. Ao invés de eu falar 7 dias grátis, eu falo 7 dias de arrependimento. A gente aumentou a taxa de conversão do nosso produto, taxa de conversão do carrinho. A gente aumentou a quantidade de pessoas que não dão churn, que não cancelam depois de 7 dias. E é a mesma coisa que a pessoa tinha.
Só que eu parei de falar que ela tem isso, mesmo ela tendo. Vai ter gente que vai pedir estorno e você vai dar, ok. Só que a gente passou a não ter mais. Esse foi um problema que a gente contornou nessa frente aqui, só de mudar ali. E acho que o segundo, que aí volta ao case que você estava falando, a gente hoje tem mais de 20 e poucos treinamentos na plataforma. Então a gente começou a ter um cenário de que quem tá com a gente há muito tempo, tá tranquilo. Quando eu lanço um curso novo, Sim. realmente é novidade para ele. Mas quem entra agora fala assim, cara, por onde eu começo? Sim. Aí vem o onboarding, É o paradoxo da escolha. paradoxo da escolha. E eu tenho que fazer um onboarding Então, do produto. no GLA, inclusive, bota a porra do Merlin Já pra tamo fazer isso lá. A fazendo, gente já isso tá aí. com ele todo configurado já. Mas é porque a gente também tem o mesmo problema. E isso, o onboarding é o rei. E aí lá no GLA o que a gente faz é, assim o cara entra na plataforma, ele responde umas perguntinhas. E, cara, a gente deve ter mais de 200 conteúdos, somando aula, vídeo, texto, curso, whatever. Eu monto uma lista de 10 pra ele, o Merlin faz isso sozinho, e 2 pessoas da comunidade pra ele conhecer. Por quê? Cara, é muita coisa. Por onde eu começo? Não, deixa que eu te ajudo. É como se eu fizesse esse trabalho de pegar na mão, e aí eu faço a listinha pra pessoa e pronto. Cara, tem gente que não vai seguir, tem gente que vai navegar, tudo bem, problema dela, mas... a gente precisa fazer o nosso papel aí desse onboarding. E provavelmente, se você, depois que vocês tiverem um onboarding muito foda, talvez mesmo se você voltar ao outro modelo, funcione melhor. Funciona melhor, perfeito. Não sei se melhor que o que tá hoje, mas Perfeito. melhor do que era antes, com certeza. Uhum. Porque se ele não viu o valor nos 7 dias, porque ficou perdido, foda-se. deixou pra ver depois... Sai. Eu queria pegar um gancho aqui Por favor. lá do começo daquele papo que eu tava falando sobre a descentralização. Boa. Vocês que trabalham, você tem assinatura lá, né? No GLA, e vocês têm o Prime ali. Pra Muito quem tá- barata a assinatura deles, inclusive. Não sei se eu já comentei hoje. A sua também deve ser. A minha tá... É porque a dele consegue ser mais barata que a minha. isso é isso aí. porra. Mas olha que interessante, ó. Vocês têm assinatura, o que eu tenho percebido em algumas marcas que estão fazendo isso por aí? Eles pegam o produto, você já está pagando por mês, mas ele vem e lança um novo produto, que é uma nova formação, e o próprio produto faz uma venda de um novo, para novos assinantes, com uma headline nova. Você acabou de contar o lançamento do Mineiro nosso aqui. Aí. Exatamente. É uma melhor. Ó, isso, pensa comigo, isso é Product-Led Growth, porque é uma perfeito, melhoria de perfeito. produto que você faz, Perfeito. que vai atrair um novo cluster Perfeito, de clientes que não sabia da sua existência. Exato. Simplesmente por quê? Porque você atraiu. Por exemplo, eu lembro lá do Meu Sucesso. Perfeito. Uma vez eu comprei um produto, uma assinatura deles lá, eu falei, cara, Growth não sei o que lá com o Pedro Van Gertner. Eu falei, caralho, que do caralho isso aqui. Aí eu assinei lá por um período, depois eu achei a plataforma não era o que eu gostava de consumir e churnei. Mas, cara, olha que interessante. Você foi lá, você atraiu aquele cliente por um aquele- determinado exato, período exato. e você conseguiu fazer uma venda Exato. mais ou menos sadia. A gente tem vários formatos que a gente está testando hoje. Então, o formato de lançar uma certificação, o formato que a gente vai fazer, possivelmente no ano que vem, que vai ser uma certificação mesmo, a gente vai formar profissionais de Digital Analytics. Para depois a gente lançar um negócio de hunting aí também e tal. Que a gente vai aprender essa vai semana. aprender essa semana. Quer Você me ensina aí também. vocês já Mas aprenderam. né? já aprendeu, é verdade. No horário que Mas já saiu. Já Quando saiu. sair o podcast, inclusive, vocês estão fazendo. Vai sair Já rolou a turma primeira, já incrível. rolou a primeira. Mas a gente vai Tão fazer uma rico. formação em Digital Analytics que na realidade não é o Prime. O Prime a gente chama, né, de um Knowledge as a Service. Aham. Porque tá lá o conhecimento, tá lá o conteúdo, mas você aqui vai se Não, e muita gente usa assim. A gente tava conversando com a galera aqui no verdade, evento, inclusive. O cara fala, eu não assisto o curso quando ele sai, mas toda vez que eu tenho uma dúvida, eu abro o pra Prime. ver. Então, é a gente tem existe, muito cara. usuário disso, porque a gente criou 2 conteúdos que ajudam bastante a gente. Primeiro, é um aulão para iniciante, para pegar o cara que, uma vez por mês, acabou de entrar na plataforma, ele pode entrar, e a gente faz isso para um grupo específico. A gente pega interno. só quem tá com engajamento baixo. Os Exatamente. novos engajamentos. Tá. Entrou engajamento baixo. Ou seja, em 7, 15 dias a pessoa não deu um play. Nada. Então faz um aulão dessa pessoa com 1 hora dela, Exatamente. explicando alguma coisa que ela vai ver no curso e tal, seja de Analytics ou Tag Manager. E a gente acompanhou. A gente fez isso com 2 turmas e a gente isolou para acompanhar. Então primeiro a gente fez só com 30 pessoas. Aí, trazendo o exemplo do case que você falou. Aham. Pegou 30 pessoas e acompanhou. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um aulão ao vivo com essa galera de 1 hora, 1 hora e meia. E agora a gente vai acompanhar pós-aulão Qual como foi é a que taxa vai de ser engajamento? a taxa de engajamento e utilização dessas pessoas com o nosso produto. E aumentou em algo em 400%. 400%. As pessoas que fizeram o aulão aumentaram 400%. 400%. as Porque você interações com elevou o curso. nível de consciência. E aí o que a Exatamente. gente fez? A gente agora aumentou para 400 pessoas. Exatamente. E fez de novo. E agora não cresceu 400, cresceu 160, mas cresceu. Então a gente viu que fazer isso uma vez por mês
Pra um traz- grupo É. É um que grupo acabou de novo. entrar. É um grupo novo, que acabou de entrar. É um grupo que já é Que de entrou há menos de clientes. E aí, Exato, pros caras que estão lá há mais tempo, a gente tem um Exato. conteúdo dentro do Prime que é o MB Responde. Isso. Que a gente pega todas as dúvidas da comunidade e dos comentários do vídeo e a gente senta num vídeo pra poder falar, ó. Meia hora, A gente criou uma 45 trilha minutos, de MB Responde que o cara pode entrar e assistir dúvidas reais de gente do mercado. E Mas, aí- cara, vocês já pensaram em fazer isso com não clientes também? De Então, atrair uma perfeito. galera muito pesada então, e pau, foi fazer o que a gente fez. um pitch de vendas. O que a gente fez foi isso. A gente pegou e abriu esse aulão só pros 30. Só que aí eu fui abrir lá o Instagram, falei, ó, Eu também coloquei no meu rolar um aulão Instagram aqui. e botei algum. manda um DM aqui pra mim que eu te mando pra você assistir agora ao vivo. Aí entraram 25 pessoas. Bum, tivemos 55. Aí chegou um momento, eu falei assim, inclusive, quem é Prime aqui? Aí eu vi quem era Prime e quem não era. Aí da galera que era Prime, eu falei, inclusive, isso aqui que eu tô ensinando, vocês estão ligados que já tem, né? Inclusive, não sei o que. Aí os 25 falando assim, porra, Como já assim? tem lá. Aí os 25, É o seeding. aí os 25, vai ficar gravado? Eu falei, não. Aí ele, pô, mas como é que a gente vai ter acesso? Estudando do Prime. Pô, mas como é que eu compro? Tá o Nem link. precisa fazer pitch. 9 vendas. 9 vendas. 9 vendas. Não, mas sempre faça um pitch. É, sempre tem que Você ser. Não, com certeza. É porque, tipo, nesse É um cenário, momento. o cara que quer ter o conteúdo gravado, ele não vai ter, cara. Não vai ter. Não vai ter. Mas a gente fez E dessa isso forma. ajudou muito pros usuários antigos, que estavam desengajando. É, e o nosso principal foco ali era isso. Era olhar o engajamento dessa galera e aumentar o engajamento. Então, é um pouco disso, né? E até pra galera que tá assistindo a gente, sabe que a gente é de analytics e métricas, o que a gente fez aqui é o que a gente fala o tempo todo. É transformar dados em informação. E transformar informação em ação e medir de novo. E se retroalimentar. Então, o que eu precisava resolver? Precisava resolver a quantidade de pessoas engajadas, porque era um KR meu, do TRI, aumentar o engajamento das pessoas. O que faz as pessoas não engajarem? O que a gente chama de engajamento? Mede isso, mensura isso. Beleza. Então, agora vamos analisar como é que a gente faz alguma ação que evolui isso. A ação que a gente vai fazer é pegar os alunos que entraram em 30 dias, que não estão engajados e dar um aulão ao vivo para eles. E como é que a gente mensura a evolução? Com essa métrica aqui em tanto tempo. Cara, É isso exatamente o que que você eu tô me falou agora me parece muito complexo de fazer, cara. Eu tenho uma ideia legal sobre como fazer isso, mas assim, Ah, como medir isso? não, assim, como você isola essas variáveis e cria um experimento em si, me acompanha, assim, na minha cabeça eu falei, caramba, tá bem Ah, o complexo. Excel, pô. Não, tudo bem. É. Vai Mas- ter curso de Excel no Prime, inclusive, tá? Fica a cobrança aí pro Guilherme. Vai tomar Que dele. ajuda. O Excel, nesse caso aí, salva. E se tu tiver um Power BI da vida, é mais fácil ainda de isolar essa informação ali. Boa. Queria trazer agora 2 pontos aqui, assim, pro nosso papo, que, por incrível que pareça, já tá indo pro finalmente. Então, eu fui olhar, eu assustei com o horário aqui, na Que real. horas são? 7 horas vai dar treta. Ih, ferrou, hein? Eu falei, cara, que isso? Eu olhei e fiz a mesma coisa que você. Eu falei, melhor eu vou deixar 2 perguntinhas pro final aqui. Eu queria que vocês, no final aqui, trouxessem pra gente 2 conceitos. Um é se existe algum tipo de ciclo que as pessoas que estão ouvindo a gente podem olhar. E número 2 é como é que vocês enxergam. Como assim, ciclo? Existe algum ciclo de adaptação de eu fazer um PLG agora? Ah, tá. Como é que eu posso botar em prática isso? Entendi, E número 2, que métricas que eu posso usar ali pra medir se eu tô fazendo isso correto, se isso tá indo pra frente, se isso tá indo pra trás? Antes de vocês responderem, eu quero dar um recadinho pra galera que tá assistindo ali agora. Gostei Luciano. do suspense. De graça, de graça. Essa porra tá Luciano. de graça. A gente trouxe Marcelo Pimenta das Porra. Starts e Gabriel Mineiro, do Sim, Merlin GLA, Sim. Pra Podcast mais ouvido da Métricas pra Boas. dar essa aula Sim. gratuita de Até Product lá, Led Growth. até sair, pode ser que o podcast esteja pago e você tá pagando Nossa, assinante. tomara, né? Vamos lá, essa unha precisa. O que é o mudar. mínimo que a galera que tá assistindo tem Você que vai fazer? entrar agora, você vai pausar essa merda agora e você vai dar 5 estrelas e vai seguir o nosso podcast e ativar o sininho. Isso é o mínimo. O mínimo, o mínimo. Qual a Pra você segunda continuar recebendo Qual a conteúdo. segunda coisa? A segunda coisa, A segunda coisa que você tem que fazer é compartilhar isso pra todo mundo, principalmente pessoas que eu trabalham falo com uma você. parada pra galera que É assiste a sério. gente. Se você pegar nossos cortes, você posta no Stories e manda em direta pro seu chefe, porque ele não Pronto. faz isso. Ele não faz isso, só bota assim, bota um olhinho. Não fala mais Exatamente. nada, só bota um olhinho e fala assim, ih, boa, Escrevi Métricas e saí Boss. correndo. Abre o Slack e joga o vídeo. Gostei, hein? Gostei, bota assim, ó. Tá faltando Abre- alguma coisa. Abre o aqui. Discord da galera, abre o Slack da galera e fala, galera, não sei porquê, mas achei isso interessante. E sai. E sai. Das 5h30 da tarde tu faz isso, depois vai embora. Sexta-feira, faz Pronto. sexta-feira. Sexta-feira, sextou. Então, no mínimo que você vai fazer é isso, boa? Exatamente. E não esqueça que na descrição tá aqui Instagram do Marcelão, Instagram do Mineiro, link do GLA, link do Merlin, link da Starts para vocês a conhecerem e também, logicamente, o link do Prime, que como o Mineiro tá enchendo tanto nosso saco, cada dia pode aumentar o preço. Exatamente. Porque a gente já tomou a nossa tantas Porra. vezes que a gente vai Cansei de aumentando. apanhar já. Boa. Então agora,
Devolva lembro pra a gente pergunta aí. que Eu você vou fez. fazer a pergunta de novo, relaxa. Uma vou fazer foi a do pergunta. ciclo e a Isso. segunda não lembro. Seria do ciclo? Se existe algum ciclo que vocês entendem que as pessoas podem adaptar e botar em prática? E 2, que métricas que eles podem enxergar para entender se isso está indo para frente, se isso não está evoluindo, se isso está sendo fracasso? Começa? Começa Tá. aí. Da história do ciclo, eu acho que assim, transformar a empresa, especialmente se já tem uma empresa de software, e transformar ela do dia para noite é muito complicado por muitos motivos. Os principais motivos é uma mudança de cultura muito grande, de produto, de serviço e tudo mais. E o outro risco é o risco de canibalização. Então, se eu vendo um produto a R$1.000, do nada eu broto com um produto de R$45, tem uma grande chance de dar merda, né? Aconteceu. Então você precisa tomar um cuidado, balancear bem os planos, as ofertas e tal. Então, beleza, esse é um risco. Mas o caminho que eu falo, que assim, quando eu falo disso, escuto as pessoas, não, mas meu produto é muito complexo, não sei o que, então tá. Talvez você nem vai conseguir migrar para esse modelo self-service, não sei o que a gente falou. Mas a filosofia do negócio que é, o meu produto fazer o máximo possível e ele não dificultar a vida do usuário, facilitar, reduzir. Então, cara, só de você fazer um onboarding melhor do seu produto e tentar diminuir esses atritos, sabe? Aquelas usabilidades ruins que todo mundo trava e tropeça no mesmo lugar. Só de você fazer isso, você vai ter um produto muito melhor. Ponto. Independente se você vai transformar em PLG, não sei o quê. Só de fazer isso já vai ser muito melhor. Esse eu acho que esse é o passo número 1. E eu esqueci de novo o negócio depois do ciclo. Quais As são as métricas. métricas? Bom, tá tarde já. As métricas. Eu tenho uma filosofia que é de só trabalhar uma por vez. Lógico, a gente vai medir várias, vai acompanhar várias, mas qual que é? Eu até falo que é a da obsessão, né? Então, quando a gente fala de um negócio bem PLG mesmo, a métrica mais importante no início é de fato uma métrica de... Essa palavra é meio vaga demais, mas de adoção. Então, quanto de fato as pessoas estão usando o produto, o mínimo que você entende que é necessário para elas verem o valor daquele negócio. Então, no caso da RD, a gente fez o Lite, tinha 3 funcionalidades: pop-up, e-mail e landing page. E ele falou assim, cara, se alguém publicar algum deles, ou seja, mandar um e-mail, publicar um pop-up ou publicar uma landing page, ele entendeu para que serve aquele negócio. Talvez ele não entendeu 100%, mas ele entendeu. Porque se nem isso ele fizer, velho, puta, como que eu vou salvar esse cara? Como que eu convenço ele a pagar se ele nem criou alguma coisa? Então esse início da jornada, o cara tá preocupado se vai pagar, se não vai. Cara, se as pessoas estiverem usando, elas vão pagar. Se elas estiverem extraindo valor, elas vão pagar. Se elas não estiverem fazendo nada disso, você pode mudar preço, você pode mudar botão, você pode mudar um tanto de coisa, mas, cara, as pessoas nem estão testando. Então, eu focaria muito nessa métrica do início da jornada, que é mais genericamente falando, a métrica de adoção, mas na prática, cara, das tantas pessoas que fazem um cadastro no meu produto aqui, quantas estão chegando em alguma etapa X, que eu acho que é uma etapa minimamente importante. Quantas fazem o primeiro caso de uso da minha aplicação? E nem precisa ser completo, não, sabe? Não, só... Tipo, quantas dão um passo importante pra ter uma noção de pra que serve o produto? Eu acho que a grossíssimo modo é isso. Cara, do meu lado, assim, eu queria falar, cortar a cabeça das pessoas, assim, em 2 pedaços, né? Boa. Resolver problema e escutar o cliente. Por quê? Se você resolve muito bem um problema, não importa se você está na fase de pré-MVP, pré-PMF ou na fase de escala da sua operação, quanto melhor você resolve um problema, mais você aprende sobre o seu próprio produto, mais as pessoas conseguem extrair valor daquele produto e com certeza mais você vai crescer. E aí por isso que eu falei do outro lado, que é escutar o cliente. Então, se eu fosse falar de um ciclo, de um processo que eu seguiria de crescimento para qualquer negócio hoje, resolva muito bem, mas escute esses clientes. A gente é meio freak por pesquisa. Não sei se eu já falei isso aqui hoje. Talvez sim, mas cara, a gente manda pesquisa todo mês. E tem pesquisa que é evergreen, assim, ela nunca para, perpétua, né? Ou seja, o cara entra e a gente escuta. Entra e a gente escuta. Por quê? Quanto mais você tabula, mais você aprende sobre aqueles clientes, mais provavelmente você vai conseguir endereçar produtos melhores e aí você consegue melhorar o seu próprio loop de crescimento. Cara, e a gente aplica isso em tudo que a gente faz hoje. Por exemplo, a gente está lançando um aplicativo para melhorar a experiência dos clientes, por quê? A gente está ouvindo os clientes que eles estão assim, cara, mas por que a gente não pode consumir esse negócio dentro de um app da Startse? A gente tem um app, né, um aplicativo, e a gente está nessa de construir um produto novo, que às vezes a gente está falando aqui sobre produtos educacionais, mas nesse exato momento a gente está criando um aplicativo e tentando criar um must-have
para esse aplicativo que vai melhorar a experiência como um todo dentro da empresa. Cara, e é muito difícil fazer isso, assim. Eu acho que a gente está na mesma jornada que você está aqui, no sentido de melhorar o produto, porque se ele próprio se escala e as pessoas falam, você já baixou aquela porra daquele aplicativo da Start? Olha que do caralho esse negócio. Por quê? Porque ele vai entrar lá, tem um puta conteúdo gratuito, que de repente ele, por acaso, ele faz uma levantada de mão e a gente entende isso, de repente a gente faz uma oferta para esse cara. Só que a gente faz a oferta quando ele tá preparado para. Porque às vezes tem gente que, vai a frio lá e faz uma oferta para aquele cara e você soa um pouco intrusivo. Mas quando você tem um cara que tá preparado para receber uma oferta, a taxa de conversão é muito maior. E uma dica pra galera aqui, eu não sei se você também concorda comigo, mas o custo por instalação de um aplicativo tende a ser muito mais barato do que o custo por lead de uma LP tradicional. Então, assim, tô no momento de decidir agora em criar um aplicativo ou não. Cria um aplicativo. Vai na força ali. Faz um negócio porque pode funcionar. Já tem até software para criar aplicativo no code, né? Eu tendo a discordar no sentido... É bom discordar de vez em quando, né? É ótimo. Não, é porque o problema de aplicativo é que eu acho que ele é muito subestimado, assim, porque dá um trabalho desgraçado. A stack toda de analytics, de atribuição, tá um inferno. Você já teve isso, né? Já não quero mais, não. E tem um É bom, problema... bonito, mas eu não quero mais. Eu vendi, não quero mais. Tem um problema, cara, que o CRM mobile é muito caro ainda. Não é muito caro. Mobile é muito caro. Mas o CRM ainda, que é tipo... Cara, pra você permitir mandar uma mensagem quando o cara faz tal coisa. É caro e é difícil. Agora, pra não discordar completamente, eu acho que essas versões aí... Cara, se eu quero testar uma hipótese... Vou pra esses no-code WebView lá e tal. Cara, pelo menos... testar, Como é que chama? Glide. Tem o Glide, mas tem um brasileiro agora, FabApp. Também foi até no Shark Tank. Ah, verdade, eu vi. Tanto faz. O mais importante, eu acho que é assim, se for pra você testar a hipótese, eu concordo. Porque, cara, bota no ar rapidão, vê o que acontece e tal. Depois é uma outra bucha. Opa, o Merlin caiu aqui. Depois eu acho que é uma outra bucha, porque... Tudo isso depois, cara, pra medir direito, esse cross-device, nossa, é tudo um inferno, velho. Tudo um inferno. É porque eu já traumatizei, né, velho? Então eu acho que é isso, cara. Eu sei que sabe o que tá acontecendo aqui? Eu sei bem disso. Eu sou marinheiro de primeira viagem aplicativo. Vai fundo. Daqui um ano eu te falo, vai ser o maior aplicativo do mercado de educação do mundo. Isso eu não duvido. O grande ponto é... Ele pode ser o tamanho da dor de cabeça. Exatamente. Eu quero dor de cabeça. Eu não falei que ela não vale a pena. Eu falei que ela existe. Só isso. Mas obrigado pelo feedback. Talvez a gente possa melhorar alguns processos lá. A parte boa é que no caso de vocês de aplicativo, vocês têm uma boa empresa por trás aí que auxilia, né? Tem uma equipe de tech bem pesada. Tem 40 pessoas agora lá que estão só para isso, né? Então, E tem a empresa Matos Métricas Boss que tá na nossa dá uma ajuda. Organizou a casa. Ajuda pra caramba. Ajuda bem, um pouquinho de vez em quando ali, né? E você perguntou em relação às métricas, aí eu vou tentar deixar mais ou menos a minha visão de mentalidade para isso. Cara, métrica você vai ter que analisar aquilo que é realmente importante para você. Vai depender muito dos seus objetivos, né? Então, poxa, sei lá, desde da instalação, se for um app, até o custo por venda, né? Eu sou um cara muito de olhar, como a gente tem várias BUs, a gente tem métricas específicas separadas. Então, a gente tem um e-commerce, que as pessoas entram lá self-service, então eu tô olhando desde o CTR ao CPC, ao custo por carrinho de compras, ao CPA, e depois analisando o LTV desse cliente, né? A gente faz essa análise bem simplista, mas a gente consegue ver as safras enquanto que eles estão trazendo de LTV ali, ou de ARPU, né? Se o pessoal não conhece, é o Average Revenue per User. É umas loucuras muito foda, mas a gente acaba analisando porque isso ajuda a gente depois a trazer clientes que tenham similaridades com aquela safra. E do outro lado, né, a gente tem algumas BUs que são de lead generation. Aí a gente olha custo desde o CTR também, porque a gente é muito focado em tráfego pago. E aí a gente olha o custo por lead, o custo por MQL, o custo por SQL, até o custo por venda também. Depois analisa o cohort de vendas
daquela safra de clientes. Então é isso que a gente costuma analisar. Na moral. Eu ia soltar uma estratégia, inclusive, que a gente está fazendo, que fala muito sobre esse lance de produto, né? E a gente hoje está fazendo uma ferramenta, hoje a gente está terminando de codar ela, já está para o nosso time utilizar, mas olha que maneira a estratégia que a gente vai utilizar para os nossos alunos do Prime passarem a pagar por ela. Aí vai ser pago. Olha pode ficar tranquilo. aí. Tem mais nada de graça essa porra. Vai ser, você vai me xingar um pouquinho só. Vai ser Porque para poder 7,90. aumentar, Isso. talvez, essa adoção, de acordo. Ao invés de esse cara pagar para poder usar a ferramenta, ele vai comprar créditos para poder usar a ferramenta. E aí, o que a gente vai utilizar como base para esse cara, primeiro, engajar no nosso conteúdo, e segundo, para poder ganhar créditos para ele poder usar a ferramenta com um certo desconto. Então, toda vez que o usuário, espero que isso já esteja codado quando isso Também sair espero. aqui. Que o link, inclusive, Não, já tá pronto, tá vendendo, cara, inclusive. Já tá Essa pro nosso altura do time, já campeonato, tá pro nosso time. Mas quando o cara terminar um curso, ele vai ganhar crédito nessa plataforma. E aí ele vai Ah, poder fazer uma gamification limpeza desse pra isso. container. Então, tipo, cada vez que o cara atingir um determinado passo ou uma etapa, um goal dentro da minha plataforma de ensino, eu vou dar crédito para ele utilizar na minha outra ferramenta para poder incentivar, aumentar essa adoção desse produto que tá aqui separado. Vocês estavam falando sobre isso só. O único cuidado com o preço, de um modo geral, não só esse, né? Esse eu acho que ficou simples até. Mas é um aviso mais geral, assim. É que às vezes fica complexo demais Uhum. a dinâmica. O cara tem que fazer um curso de engenharia para poder entender o método. Geralmente, quando ele vai para os gamification, é isso. Esse me pareceu simples o suficiente, assim, de. Não é difícil. Mas toda vez que as pessoas começam a pirar demais em preço, velho, aí todo mundo fica perdido. Não sabe nem. Puta, Por quanto onde, que eu vou como, pagar, quando, quantas vezes e tal. Mas me parece, assim, esse modelo é bom porque você dá um desconto, na verdade, você recompensar engajamento, tá show de bola. Aí tudo bem. Eu acho legal. É porque a gente melhora uma métrica daqui e melhora outra de lá. Uma coisa que eu aprendi com o Elton, o nosso amigo da Growth Hackers ali hoje, foi o seguinte, falou, cara, sobre pricing, eu estudei pricing durante acho que 10 anos da minha vida que ele tava falando. Você vai aumentando o seu preço, até o momento que você acaba perdendo 20% da sua base de clientes. Esse é o momento que você para de subir o seu preço. Então é uma Elasticidade ali. é uma elasticidade que ele aprendeu e ele é um cara que coleta muitas informações, muitos dados. Até onde chega, né? E eu tô trazendo isso aqui só porque a gente tá Maneiro, falando de price e eu maneiro. aprendi Sim, hoje, eu quero compartilhar com todo Maneiro. mundo. Mas em SaaS tem vários estudos que mostram que a grande maioria é underpriced. É tipo, tá cobrando menos do que poderia cobrar. Então tem bastante sentido mesmo. E geralmente essas empresas, RD, Rock, eu não sei agora como é, mas na minha época lá das antigas, semestralmente tinha revisão de price. Nem que seja a revisão vamos manter o mesmo preço, mas tipo, Mas vamos revisar. parava pra olhar, analisar. Mas, cara, agora por outro lado, quando a gente trabalha muito alto ticket, né? Os nossos programas lá tem programa de... Cara, tem master... O nosso master custa 100 mil reais. E tem um produto mais barato que custa 3 mil reais. Assim, o mais barato de todos. Aí a lógica é um pouco diferente, porque quando o produto custa muito caro, você não pode ficar dando muito desconto. Então, Com certeza. e às vezes se a sua taxa de conversão não tá muito alta, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Porque a primeira bala de prata é dar desconto. Cara, É então é verdade. foda. Então você tem que agregar mais valor valor. no produto para que você consiga cobrar. Só que tem sempre Justificar o um, preço, né? É. e sempre tem um limiar, porque as pessoas vão só ter um certo limite para aquela categoria de produto ali, entendeu? Eu concordo com essa questão toda do preço, inclusive desse podcast que saiu de graça. Isso aqui foi uma aula absurda. Já vai Pra começar mim, a ser Boa. pro Luciano e pra todo mundo Vamos que cobrar em ouviu. breve. O Valeu. mínimo que esses filhos da Mínimo, puta que mínimo. estão ouvindo podem fazer é dar 5 estrelas aqui no Spotify, compartilhar com o máximo de pessoas. E digo mais, dá 5 estrelas nesse e em algum que não ouviu E algum também. que não Só ouviu pra. ainda. Só de caô. Só pra. Só para valer a melhorar pena. o algoritmo. Concordo. Inclusive, acessar os perfis de vocês, acessar os links de Por vocês. favor, E tá aqui o meu muitíssimo jabazinho. obrigado. Muito obrigado a vocês. Não, Essa obrigado aula. pelo convite aí. Que vocês, pô. Demais. Tu Cara, apadrinhou o podcast do Google, pô. Tá maluco. eu quero agradecer Valeu, e fazer molecada. um elogio público aqui, que vocês são os caras mais inteligentes com quem eu já conversei, Que velho. Vocês são isso, muito cara. foda, velho. Olha aí. Valeu zeramos a demais. vida. É isso A aí. gente que zerou, tá maluco? Valeu demais pra gente. O podcast ficou foda. A gente levou o conteúdo fudido e ainda vou recortar esse pedaço e deixar emoldurado. Manda pra sua mãe. Mandar pra minha mãe, ouve aí. Não, mandar pra assessoria de imprensa. Assessoria de O imprensa. Marcelo. Marcelo Pimenta da Startse informa que Gustavo Esteves e Luciano são as pessoas mais inteligentes que ele já conversou. Publica isso aí. Fonte. Deixa essa porra sair na Forbes, vai.
Vambora, Galera, eu ia fazer obrigado. piadinha, mas vamos terminar aqui, né? Muito Valeu, obrigado galera. a você que Valeu. assistiu e ouviu até agora. Não esqueça, toda semana tem episódio novo. Valeu! Um abraço, Valeu.